Já tô. Alô, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Estamos aqui nesta fria tarde de sábado, dia 30 do mês 4, né? Para falar sobre um assunto muito importante, sobre o significado das palavras. Por exemplo, moleque, moleca, caramba, palavras muito usadas pelos jovens e pelas pessoas de modo geral. Cara, entendeu? São palavras muito que têm os seus significados. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero ler aqui uma passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz: aos que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Bom, primeiramente, vamos falar sobre algo muito peculiar: a palavra fé. A palavra fé são duas letrinhas que têm um poder muito forte. Depois chega no assunto das palavras que eu vou falar. O significado da palavra fé é um significado que não tem placa, não tem ideologia e também não tem origem, né? Por que eu estou falando que não tem origem? A palavra fé, a única origem que nós tiramos é a origem de Deus. Mas a palavra fé, ela tem vários significados. Por exemplo, uns têm fé que vão arrumar um emprego na segunda-feira, né? Você que está vendo esse vídeo aí, está atrás de emprego. Você tem fé que vai conseguir emprego na segunda-feira? Então você já conseguiu. Olha só, já conseguiu. Está vendo? Outros têm fé de cura. Eu posso dizer que eu fui curado, né? A minha filha foi curada, a minha esposa foi curada através da fé. Mas você sabe qual é o maior poder que a fé tem? É o poder de agradecer antes de chegar. Por exemplo, você tem fé que vai conseguir uma casa, comece a agradecer. Comece a agradecer: oh Deus, eu agradeço pela casa que eu consegui, eu agradeço pelo aquele emprego, pelo aquele casamento, pela restauração da família. Então a palavra fé, ela não tem origem humana, ela tem origem divina. Só que o homem nasce com duas fés. A primeira fé é a fé humana e a fé divina. Quando uma criança ela nasce, ela vem ao mundo já embutida com a fé humana. O que é a fé humana? É quando você pode tocar, é quando você pode ver. Quando você tem a fé de Deus, é algo que você não vê, é algo que você ainda não percebeu, mas você sabe que existe. Por exemplo, por que eu falei fé antes de falar do significado das palavras? Porque tudo que eu falar aqui é baseado nessa palavra de Deus. A Bíblia de Deus, ela é regra de fé. Sem essa palavra, se você não tiver fé e crer no que está escrito aqui, não adianta nada você ficar vendo esse vídeo. Você vai perder seu tempo. Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sabe que existem. Tá? Agora eu vou falar algo humano. A palavra caramba, ela tem uma origem africana. Se você estudar a palavra caramba, não tem nada a ver com a fruta carambola. Porque lá no norte do Pará, no norte do país, no Pará, quando eu era criança, eu comia caramba. Caramba é carambola. A caramba é uma fruta, muito azeda, gostosa, tudo. Mas a palavra caramba, ela não tem a ver com a fruta. Por quê? Porque a palavra caramba é um significado demoníaco. Quando você fala caramba, olha isso, carambola, pá, você está invocando o inimigo. Um demônio chamado Exu do Lodo, um demônio que vem da origem do caramba. Outra palavra, cara. A palavra cara tem quatro letras, cara. E se nós estudarmos a numerologia da cara,
Eu já estudei essa numerologia. Ela se refere à morte. Quando você fala assim, cara, principalmente quem usa a palavra cara, é muito maluqueiro que usa a palavra cara. Cara, é o seguinte, vamos te acertar isso e pá, vamos fazer e tal, porque eles falam muito na gíria. A minha filha estava falando para mim que tem um vídeo na internet que fala que Jesus falava na gíria, que Jesus falava xingando. Não existe. Por exemplo, raça de víboras. Isso é xingamento? Eu creio que não. E mesmo que fosse, se fosse xingamento, xingamento não é palavrão. Presta atenção. Xingar não é palavrão. Palavrão você sabe. É aquilo lá, é aquilo. Então são palavrões. Eu não quero falar aqui porque eu não convém falar. Mas xingar, quando você fala cara, você está xingando. Quando você fala caramba, você está xingando. Por quê? Porque são o quê? São nomes embutidos no mundo espiritual. Por exemplo, raça de víbora. A víbora não é uma cobra? Então não é um xingamento. Raça de víboras, fariseus. Quer dizer, quando Jesus falava assim, ele não estava xingando ninguém. Ele estava falando a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra palavra, caramba, cara, o que mais? Pode dar uma dica aí, outra palavra que muita gente usa, moleque. Moleque e moleca tem a mesma significância. Maloque é um demônio, um dos principais demônios que existe no mundo espiritual. Maloque, ele está mais ou menos ali em segundo e terceiro da hierarquia do inimigo de Satanás, entendeu? Então quer dizer, maloque é moleque, moleca, sou moleca, faz isso, moleque, faz aquilo, esse moleque nojento, não sei o que, quer dizer, você está amaldiçoando o seu filho, você está amaldiçoando sua filha. Então nunca fale moleque, fale menina, não faça isso, menino, não faz isso. Olha, evite falar a palavra caramba, cara, moleque, moleca, oxe também. Essa oxe também tem um significado demoníaco. Então, gente, essa série de vídeos que eu estou colocando na internet são série de estudos que nós estudamos ao pé da letra. Eu quero falar para você o seguinte: procure se consertar o quanto antes. Por exemplo, eu tenho duas filhas, eu tenho a Gleice e a Ingrid, elas não falam essas palavras. Geralmente quem fala muito sou eu. Eu falo muito essas palavras. Por quê? Porque a gente foi criado falando essas palavras: moleque, moleca, caramba, oxe, cara. Só que hoje eu procuro evitar de falar essas palavras. Porque uma coisa que você está vendo nesse vídeo aí, você está aprendendo que não é mais uma coisa tão simples. Então, a partir do momento que você torna-se conhecedor da verdade, então você não pode voltar atrás. Então você conheceu hoje o que significa a palavra caramba, moleque, moleca e cara. Todas as palavras também que você vai estudar, que você vai voltar a estudar, voltar a conversar. O próximo assunto nosso vai ser sobre China e Brasil. O que a China e o Brasil têm a ver um com o outro? O que tem a ver a Dilma, o Lula, Michel Temer e o Cunha a ver com a China? Você sabia que a China e o Brasil estão atolados com o anticristo? Eles estão alinhados com o anticristo. América do Sul e América do Norte, que é os Estados Unidos, e o Brasil, junto com Colômbia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, são alinhados com o anticristo. Sabia que vocês viram no vídeo anterior que eu falei que a grande tribulação vai começar o ano que vem. Vai começar de uma maneira sutil. Ninguém vai perceber. Está todo mundo achando que Jesus vai voltar a qualquer momento. Não é bem assim. Se nós vamos pela palavra de Deus, já vem que eu estou dando outro assunto. Pela palavra de Jesus, não vai voltar antes da grande tribulação. Depois da tribulação que vai voltar. Então, gente, vamos mostrar a aplicação dos sinais. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma crise sem precedentes. E eu posso falar para vocês
E isso não vai melhorar, isso vai piorar. A falência do Estado, por exemplo, o Rio de Janeiro está falido. Por que o Rio está falido? Porque o Rio está colocando a sua verba tudo nessa porcaria das Olimpíadas. Não tem saúde, não tem segurança, não tem habitação, não tem nada. Por quê? Porque eles estão investindo todos os bilhões que é seu e meu nessa porcaria dessas Olimpíadas. Por que o Brasil está nessa crise depois da Copa do Mundo 2014? Porque o Brasil, junto com a governante Dilma, o Michel Temer, Cunha, Lula, pegaram o nosso recurso e colocaram tudo na Copa do Mundo. Quer dizer, se preparem, povo brasileiro, se preparem. Depois das Olimpíadas vai vir pior. Hoje está ruim, coloque 100 vezes mais. Aquele que tem, não vai ter. E o que não tem, Deus vai tirar do pó para a pessoa ter. E eu posso falar com vocês, Deus está levantando 12 apóstolos no Brasil, 12, aliás, no mundo. 12 apóstolos que vão sustentar as nações. Sustentar as nações. Esses apóstolos que Deus está levantando são pessoas que não têm e vai passar a ter. Porque essas pessoas são como José no Egito. Porque está para haver uma grande fome, mas uma fome tanto da palavra de Deus como a fome carnal. Está para começar também a Terceira Guerra Mundial, que vai começar em meados de 2019 para 2020, que já pertence à segunda fase da grande tribulação. Quer dizer, gente, vamos se preparar, busque a Deus, se entregue na mão de Deus, não brinque com Jesus, não brinque com a sua palavra. Sabe, isso aqui não deve ser brincado, isso aqui deve ser levado a sério. Isso aqui não é apenas um livro, isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que está em Apocalipse, boa parte do Apocalipse já se cumpriu. Boa parte já se cumpriu. Então, gente, vamos levar a sério. Nossos próximos assuntos vai ser sobre isso. São assuntos polêmicos, mas eu gosto de polêmica. Se você tem alguma pergunta, entre no nosso canal do YouTube, faça a sua pergunta, tá? Eu estou aqui pronto a responder. Se eu não souber, eu pesquiso, vou orar a Deus e vamos responder as perguntas. Para você, um bom final de semana. Todos tenham uma ótima noite, em nome de Jesus.